Boa. Então, dando continuidade aqui no auditório, lembrando que o OLO está rolando, o Observatório também. A gente vai agora com Laura Carvalho falar sobre como a desigualdade dificulta o encontro. A Laura é economista na USP e está vindo aqui contar para a gente, justamente nesse Colabora América, onde a gente está falando sobre a arte do encontro, o que a gente pode falar sobre encontro, planeta, sociedade e economia. Então, agora aqui com a gente, Laura Carvalho. Para... Olá, boa tarde a todos. Me falaram para fazer propaganda do meu próprio livro aqui, que está à venda na lojinha, acabei de descobrir, então já está feito. E, com isso, eu começo a tentar responder essa pergunta de como a desigualdade dificulta o encontro, né? O tema do evento é esse. Eu acho que tem várias respostas muito óbvias a essa pergunta. A primeira é quase física, né? A segregação que a desigualdade gera, a frequência nos espaços, tanto de moradia, de lazer. É evidente que dividem a sociedade, então acho que eu não vou para o lado dessa resposta mais óbvia. E vou tentar pensar um pouco aqui outras maneiras pelas quais a desigualdade dificulta o encontro e como a gente, no Brasil e na América Latina, tem muitas particularidades na maneira como isso se reflete, né, nas nossas vidas, na economia, na segurança pública, na maneira como o Estado interage com a sociedade e como isso, na verdade, tem evoluído da pior maneira possível nesses últimos anos e o que a gente pode fazer para mudar, né? Então, vou tentar, aqui nesses, agora, 17 minutos que eu tenho, passar um pouco por esses temas. Tem uma parte que, começando pela relação entre desigualdade de renda e outras formas de desigualdade, porque eu acho que a renda, nós, economistas, tendemos a priorizar, mas não é, e está longe de ser a única maneira pela qual, ou mesmo a mais importante, pela qual as desigualdades se expressam. Mas pensando na desigualdade de renda, em particular, uma das coisas que a gente tem caminhado, eu acho que é onde o debate no mundo avançou nesses últimos 10 anos, desde a crise de 2008, quando esse tema foi ganhando muito mais centralidade, o best-seller do Piketty, muitas outras, o Occupy Wall Street, muitos outros elementos foram dando, né, à desigualdade o papel, vamos dizer, central no debate político, no debate econômico. E uma das formas pelas quais isso, acho que, veio à tona é o próprio efeito da desigualdade de renda no crescimento econômico, né, no dinamismo das economias. Então, hoje, até o FMI divulga pesquisas com muita frequência que mostram que, de fato, quanto mais desigual o país, menor a taxa de crescimento e mais também instável é a taxa de crescimento econômica, né? Isso tem a ver também com instabilidades políticas que são geradas a partir de sociedades que acumulam desigualdades muito abissais, né? Então, é evidente que esse é um primeiro ponto que também prejudica o encontro. Quando a desigualdade prejudica a economia, ela prejudica a maneira pela qual as pessoas interagem no mercado de consumo, né, via produção. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que está mais consensual hoje, até entre economistas, vamos dizer, de diferentes matizes e vertentes ideológicas. A desigualdade ela é mesmo prejudicial para a dinâmica, no momento em que o topo da distribuição de renda, né, os mais ricos, poupam muito mais da metade da sua renda, e os mais pobres consomem a sua renda toda, né, fica muito claro que, ao igualar, ou seja, ao redistribuir do topo para a base, você tem o potencial de gerar efeitos de dinamismo maior no mercado interno, trazendo para o mercado consumidor quem não estava. Então, esse é vamos dizer, um ponto muito claro em que a desigualdade importa, e aí não é só a pobreza, é a desigualdade mesmo, é a diferença.
E não apenas... Claro que a pobreza é importante, que, vamos dizer, a gente precisa combater isso de forma focalizada também, mas a diferença, a desigualdade entre quem está abaixo e quem está no topo importa por si só. Tá? Mas aí, seguindo para um segundo caminho de resposta, saindo um pouco da dinâmica macroeconômica, é evidente que também temos uma relação muito grande entre desigualdade e a maneira pela qual o Estado intervém na economia. Então, sociedades mais desiguais, economias mais desiguais, tendem a gerar estados que concentram mais recursos, por exemplo, em sistemas penitenciários. Isso é um dado muito conhecido. Então, quanto mais desigualdade, mais violência. Quanto mais violência, mais repressão, mais enfim, o Estado, mais prisões e mais pessoas estão, na verdade, sendo excluídas da própria sociedade, e não mais apenas do mercado de consumo ou da economia. Então, na verdade, existe toda uma relação entre um Estado mínimo que não protege, que não gera redes de proteção social, que acaba se tornando um Estado máximo do ponto de vista da repressão e da segurança pública. Essas coisas são dois lados da mesma moeda. Então, esse, vamos dizer, é um segundo ponto em que está claro e muito presente nas nossas vidas, em que a desigualdade também importa. Um terceiro, que também eu acho que estamos num momento de discussão cada vez mais acalorada sobre esse assunto, em que a desigualdade é importante, é a própria democracia ou a própria sensação de pertencimento a um sistema político democrático. Quanto maior a desigualdade, mais o interesse de poucos prevalece sobre o interesse da maioria nas esferas de representação política. E, portanto, mais distantes as pessoas se sentem desse sistema político e dessas esferas de representação. Quando você tem uma concentração de poder econômico e político na mão de muitos poucos, essa concentração acaba se traduzindo em um sistema que também representa no orçamento público e nas várias decisões que são realizadas nas esferas de legislativo e de executivo, esses poucos interesses. E, com isso, esse sistema fica cada vez mais desconectado da própria sociedade. Então, a desigualdade também tem tudo a ver com a sensação ou com um desencontro entre o sistema político, democracia, e a população, e essa distância que vem crescendo na cabeça das pessoas entre as suas vidas e esse sistema político, que parece cada vez mais desconectado e mais distante e menos, vamos dizer, propenso a alguma coisa que vá fazer, de fato, atender os interesses da maioria. Finalmente, um quarto e último ponto que eu queria trazer nessa introdução aqui, para a gente, então, discutir Brasil, tem a ver com o próprio efeito da desigualdade na sociedade enquanto gerando conflitos distributivos, vamos dizer, conflitos acirrados e conflitos que também geram desencontro, ainda que possam, eventualmente, até desencadear movimentos coletivos. A gente vê hoje protestos no Chile, em outros países da América Latina, que têm entre suas raízes a desigualdade, que, no fundo, são uma maneira pela qual a desigualdade gera algum encontro também. O encontro daqueles que se sentem excluídos e o encontro daqueles que, na verdade, tentam caminhar para a superação da desigualdade a partir de uma união coletiva, de uma união, enfim, de resistência a todas essas segregações e todos esses desencontros que eu vinha mencionando. Então, essa fica um pouco para o final, eu vou tentar voltar nisso no final da fala, mas agora eu vou tentar passar aqui para o que são as particularidades do Brasil nessas relações e da América Latina. É evidente que a desigualdade ela tem esses efeitos de gerar desencontro no mundo inteiro, ela tem crescido no mundo inteiro. Desde a década de 80, nos países ricos, a desigualdade tem se tornado um problema cada vez maior, não à toa isso é tema mais frequente de debate, mas aqui na América Latina isso não é um problema
novo, né? A gente, de fato, é uma das regiões mais desiguais do mundo, a região mais desigual, se a gente pegar os países, enfim, quando a gente pega os países nossos vizinhos, né? Isso é ainda mais grave. E isso gera desencontros, se é que esse é o tema, que são de uma natureza particular. Eu acho que aqui, enquanto... enfim, estamos aqui no Rio de Janeiro, no centro, numa capital do Sudeste, e eu acho que tem alguns elementos que costumam ser menos compreendidos e bem compreendidos, mesmo por nós que estamos preocupados com isso. A desigualdade no Brasil ela é tão grande que a gente, na verdade, nem sequer conhece ou não tem consciência do quão grande ela é. Isso gera uma série de consequências. Tá? Então, primeiro, o topo da distribuição no Brasil, se a gente pegar o 1% mais rico no Brasil, ele ganha 20 vezes a mais, em média, do que o 10% mais rico no Brasil. Eu não estou falando do que o 10% mais pobre, tá? Eu estou falando do que o 10% mais rico. Ou seja, uma primeira característica e particularidade da desigualdade brasileira, que vale também para outros países da América Latina, é que há uma desigualdade muito grande no próprio topo da distribuição. Né? A gente, na verdade, tem um tipo de distribuição de renda em que esse desencontro ele vai ficando cada vez maior. Você tem uma massa de pessoas que ganham renda muito próxima, e conforme você vai subindo nessa distribuição de renda, essas diferenças elas vão se ampliando numa velocidade muito mais alta do que em países ricos. Tá? Então, se você está no topo, se você está no 1% mais rico no Brasil, você ganha uma renda, de acordo com dados da World Inequality Database, que é uma base de dados que eu recomendo a todos entrar, porque ela tem até um simulador em que você consegue olhar para a sua própria renda e se ver nessa distribuição de renda, não só no Brasil, como no mundo. Basicamente, o 1% mais rico ganha cerca de R$39 mil por mês, se for assim, per capita. Tá? Se você ganha R$39 mil por mês, você está no 1% mais rico no Brasil, com dados da World Inequality Database, que combina dados de pesquisas nacionais domiciliares, da PNAD, né, de amostra, em que o órgão de pesquisa vai à casa das pessoas perguntar a sua renda, mas esses dados, em geral, subestimam a renda dos mais ricos, porque, quando vão à casa de pessoas ricas, as pessoas ricas tendem a não declarar toda a renda recebida. Né? E aí você combina esses dados, em geral, com dados de imposto de renda mesmo, para conseguir capturar um pouco melhor. Não quer dizer que os mais ricos paguem imposto de renda, mas já é um pouquinho menos subestimado do que quando você vai à casa das pessoas perguntar. Tá claro? Sendo assim, essa base é o que temos de melhor. E nessa base, o 1% mais rico ganha 39... Não, se você ganha 39 mil, você já está no 1% mais rico. Tá? A renda média do 1% mais rico, essa é a renda de entrada nessa categoria. Né? A renda média do 1% mais rico é de R$130 mil. Isso já dá uma pequena ideia de algo que eu vou tentar ressaltar um pouco mais, de como do quão inclinada é essa curva de distribuição, né? do quão rápido a gente vai se movendo. Né? A cada 0,1, né, conforme você passa do 1% para o 0,1%, você multiplica a sua renda muito. Enquanto que, se você pegar o 1% mais rico e comparar com o 10%, na verdade, eu já falei isso, né? Você tem uma diferença de 20 vezes a menos. O 10% mais rico no Brasil ganha cerca de R$6 mil. Ou seja, alguém que ganha 6.200, 300, não lembro exatamente do dado, por mês, está no 10% mais rico. Isso significa que quem no Brasil se acha classe média, na verdade, é topo. Isso é um primeiro ponto que é importante a gente entender. É topo, não quer dizer que é o mais rico. A gente tem uma diferença ainda de quem ganha 6 muito grande para quem está
ganhando 39% e está lá no 1%. Né? Mas, ainda assim, relativa à sociedade brasileira, quem está no 10% mais rico é mais rico do que 90% da população. Certo? A diferença entre quem ganha esses 6% e que está no 10% mais rico e quem está nos 10% mais pobres da população, lembrando que aquela entre o 1 e o 10 era 20 vezes, né? Essa entre o 10 e o 10% mais pobre é 5,4 vezes. O que significa que, é claro, a gente tem uma diferença muito grande entre, né, você está no topo da distribuição, por outro lado, você não se sente no topo, porque, de fato, quando você olha ao redor, você vê, de um lado, pessoas que não ganham tão a menos assim do que você, né, porque a distribuição é achatada até chegar nesse topo. E quando você olha para quem ganha mais do que você rapidamente enxerga quem ganha muito mais do que você, né? Isso cria o seguinte tipo de viés ou de desequilíbrio na maneira como a gente costuma pensar no nosso próprio papel dentro de um combate à desigualdade, né? A primeira é que, veja, as pessoas têm sempre a tendência a olhar para as diferenças que elas têm, que de fato são maiores estatisticamente, para quem está no topo e, com isso, se considerar mais pobre do que realmente são. Então, o primeiro ponto isso vale para todos os países, tem várias pesquisas que fazem isso, perguntam para as pessoas onde você está na pirâmide de distribuição de renda, e as pessoas respondem, e, em geral, a gente verifica, na maior parte dos países, que quem está no topo costuma achar que está no meio, e quem está na base também costuma achar que está no meio. Existe uma tendência de quem é muito pobre a se sentir mais rico do que realmente é, e de quem é muito rico se sentir mais pobre do que realmente é. Mas, aqui no Brasil, isso é mais gritante, né? Quem está nos 10% mais rico se considera classe média porque está olhando para quem está no 1%, que ganha 20 vezes a mais. Por outro lado, isso tem uma consequência sobre o padrão de consumo das pessoas, né? Se a gente pensa que o padrão de consumo existe na economia há muito tempo, muitas evidências de que as pessoas imitam o padrão de consumo, né? O padrão de consumo não é só baseado nem na necessidade e nem na própria renda. O padrão de consumo tem um componente que é de imitação mesmo, né? De algum lugar tem um padrão de consumo que é ditado a essa sociedade de algum jeito, que costuma ser o padrão de consumo do topo, e o resto das pessoas, de alguma maneira, tenta imitar o máximo possível o padrão de consumo que é aquele que está no topo, né? Ou quer imitar, ou quer ganhar para conseguir chegar nesse padrão. De forma que a desigualdade ela também acaba gerando um efeito que tem sido cada vez mais estudado na economia, que é aumentar o papel desse consumo relativo, né? Conforme você vai caminhando e tendo pessoas que estão cada vez concentrando mais a renda no topo da distribuição, você também vai caminhando para uma sociedade em que esse padrão de consumo está se movendo de forma muito desconectada da renda das demais pessoas e criando um incentivo para consumo cada vez maior, né? E não necessariamente, veja, consumo, nem todo consumo é uma coisa ruim ou com problemas para a sustentabilidade ambiental. Consumo também é lazer, consumo também é cultura, tá? Consumo também é saúde, consumo é todo o gasto, né? Toda a despesa da população. Mas aqui é evidente que eu estou falando de uma forma específica de consumo, que você tentar realmente imitar um padrão que acaba criando, vamos dizer, efeitos danosos para o ambiente, para a maneira como... para a própria, enfim, reforçando problemas de violência, de segurança pública, ostentação de objetos, né? Tudo isso é consequência também da maneira como essa distribuição de renda se dá em países com muita desigualdade. Aqui no Brasil, há uma relação muito forte, por exemplo, entre endividamento das famílias e desigualdade.
Isso também vale para alguns países ricos, né? Conforme você tem esse descolamento do topo, em que, no topo, o padrão de consumo é muito distante daquele que o resto da sociedade tem, você tem uma tendência cada vez maior a usar o endividamento como forma de tentar imitar o padrão de consumo do topo, né? Então, isso também gera instabilidade macroeconômica. Para finalizar, e a gente abrir aqui para perguntas, né? O Brasil teve, durante os anos 2000, uma redução de desigualdade que se restringiu a um aumento da renda na base da pirâmide em relação à do meio da pirâmide. Então, isso que era uma estrutura, vamos dizer, desigual, mas muito achatada, ela ficou ainda mais achatada, né? Você diminuiu a diferença entre quem ganha, quem está em níveis de pobreza e quem está no meio ali da pirâmide. O meio da pirâmide no Brasil é R$2.000, tá? 2.000, você tem 50% da população que está mais pobre do que você e 50% da população que está mais rica que você. Então, você diminuiu a diferença entre a base e o meio, o que é algo muito importante, tá? Isso teve efeitos, inclusive, de dinamismo na economia, de trazer para o consumo quem estava excluído. E aí não é um consumo não sustentável, a gente está falando aqui de consumo básico, tá? Mas isso não ocorreu do topo para o meio, que é onde, de fato, está a maior desigualdade que a gente tem. O topo, 1% mais rico, que se concentra 28% da renda do país, continuou, ao longo de todo esse período, concentrando cerca de 28% da renda do país. Então, isso que é a nossa maior desigualdade, que é a diferença do topo para o resto, ela se manteve, ao longo de todo esse período, ela se mantém de forma muito estrutural na nossa economia. Agora, o que a gente está conseguindo piorar é, mais uma vez, a diferença do meio para a base. Então, a base é que está perdendo muito rapidamente com os efeitos da crise, né? Mas, vamos dizer, o topo continua também. Então, passando por todos os ciclos políticos, ciclos econômicos, o topo mantém exatamente a sua alta parcela na renda nacional. Então, acho que a consciência sobre onde a gente está na pirâmide, então, eu tenho certeza que aqui tem gente que está do meio para cima, não tem ninguém, provavelmente, do meio para baixo aqui. Isso estou falando aqui com muita tranquilidade, porque mesmo se a gente pega o Sudeste, já é muito difícil achar quem está do meio para a base, tá? Então, você vai ter que ir realmente para o sertão para chegar na base da distribuição, tá? Então, essa base está muito concentrada geograficamente em determinadas regiões do país, tá? Então, alguém da periferia de uma grande capital já está no meio da distribuição, né? Mas isso para dizer que a consciência de onde a gente está na distribuição de renda, ela deveria ser transformada em consciência sobre como alterar e que tipo de política cobrar, porque eu acho que a gente chega num momento em que todo mundo começa a concordar que, de fato, você tem um topo que é privilegiado, mas isso, de alguma maneira, desresponsabiliza todos nós e se coloca sempre no outro a responsabilidade por alterar esse padrão. E, veja, não é exatamente assim, né? É evidente que o foco tem que ser nesse 1% mais rico, mas também é evidente que quem está nos 10, quem está nos 5, quem está no 2, tem que, de alguma maneira, também contribuir para essa redução, para esse combate à desigualdade que a gente precisa fazer. Eu vou abrir para vocês agora para responder perguntas, fazendo de novo propaganda do livro que está na lojinha. Obrigada, gente. A gente, então, vai ter espaço para 2 perguntas. Tem um microfone aqui comigo, tem outro ali. Já temos uma. Temos mais alguém? Perguntas não, gente. Respostas, que a gente já aprendeu isso aqui nesse auditório hoje. Estava me esquecendo. Temos 2. 3. Pronto. Boa tarde, Laura. Aqui. Meu nome é Eduardo, eu sou economista pela FRJ. Primeiro, parabéns pelo Valsa Brasileira. Li, adorei todos os seus artigos. Quero ler esse novo. Mas a minha pergunta é, nesse atual... é o Valsa Brasileira? Tá. Então, já li, já adorei. Parabéns.
E a minha pergunta é, nesse atual contexto agora de mainstream, de diminuição do papel do Estado e até criminalização das ONGs e tal, qual que você acha que é o papel do setor privado, das empresas, em resolver esse problema? Tem um novo ecossistema das empresas de impacto, focado em impacto socioambiental. O que você acha? Qual que você acha que é esse papel? Bom, essa é uma pergunta difícil. Enquanto macroeconomista, a gente sempre tende a subestimar o papel não só de empresas, como de indivíduos, né? A ideia de que cada um vai conseguir resolver um problema sistêmico, para mim, é muito difícil. É evidente que eu acho que a consciência de cada um, e isso também vale para empresas e vale para pessoas, ajuda a formar consensos em torno de soluções sistêmicas. Mas, para mim, é muito difícil imaginar alguma coisa que, de fato, resolva um problema tão estrutural quanto é a desigualdade de renda, ou um problema tão estrutural quanto é o colapso ambiental iminente, apenas por iniciativas de pessoas e de indivíduos. Então, eu acho que essas iniciativas elas colaboram para uma conscientização e, claro, tem colaboração a nível micro relevantes, né? Mas eu acho que o papel que elas têm, vamos dizer, não é suficiente, é necessário, mas não suficiente para o que a gente tem que fazer mesmo enquanto transformação. E essa transformação ela não consegue ser feita sem Estado. E sem Estados, né? Sem, inclusive, cooperação internacional entre Estados. O colapso ambiental, assim, o drama do que a gente está vivendo é tão grande que realmente já tem contas feitas, né? Você precisaria de um volume de investimentos tão alto para conseguir chegar no que a gente precisa chegar para evitar o colapso, que, assim, sem Estado, sem cooperação internacional, sendo cada um de nós comprando consumo sustentável, muito difícil. Tá? No Brasil, sobretudo, se a gente olha para iniciativas de consumo sustentável, que eu acho todas muito legais, eu mesma participo, eu só acho que assim, vamos olhar para essa desigualdade também, entender, né, como é que quão pequeno pode ser o potencial de se afetar o mesmo consumo agregado dentro do país, né? Considerando que a maioria das pessoas está completamente excluída desse mercado de consumo sustentável, não tem renda para fazer consumo sustentável, né? Então, isso vale para várias dessas coisas, são todas elas muito importantes, mas a minha visão é de que, se a gente não tiver política pública e se a gente não tiver pressão da sociedade em cima dos governantes, a gente não vai conseguir chegar nem perto do nível de transformação que a gente precisaria ter. Então, enfim, as empresas têm, sim, um papel, mas elas têm um papel enquanto um ator que pode contribuir e sem instrumentalizar, porque se vê também muitas iniciativas que, na verdade, estão utilizando a preocupação social, ambiental dos consumidores, visando o lucro, obviamente, mas nem impacto tem, né? Então, tem muita coisa que a gente vê também que tem pouquíssimo impacto, que, na verdade, está só utilizando essas preocupações como estratégia de marketing. Eu acho que a gente precisa conseguir também separar um pouco o joio do trigo nessas tantas iniciativas que estão surgindo nessa área, e realmente acho que o Estado é essencial. Infelizmente, a gente não está podendo contar muito com ele nesses últimos tempos, mas, ainda assim, não podemos desistir dele. Não é porque o Estado é ruim que a gente precisa simplesmente acabar com o Estado, porque vai ficar mais difícil ainda reconstruir depois, né? Oi, Laura. Obrigada por compartilhar. Meu nome é Estefânia. Você falou da distribuição da economia nos 10% e que a gente também deve colaborar para diminuir, né, essa diferença. E eu queria saber como é que nós todos aqui, podemos contribuir para que esses encontros sejam mais fáceis. Bom, veja, a primeira forma é pagar imposto, né? Tem uma forma que é bastante
enfim, de resposta de macroeconomista, que é a gente tem a tendência a achar que paga muito imposto, né? E todo mundo acha que paga muito imposto. Se a gente olha para a carga tributária brasileira, a gente tem uma carga tributária que é cerca de 2 pontos percentuais abaixo da carga da OCDE, da média da OCDE. Isso nos coloca próximos dos países ricos, e aí você vê um discurso muito comum, que olha, a carga tributária brasileira é muito alta, e veja, a gente tem serviços públicos péssimos, e esses países ricos têm serviços públicos ótimos, então isso significa que a gente está pagando muito imposto para nada, imposto é roubo, etc. Quando a gente entende que, na verdade, a carga tributária ela é uma consequência das decisões democráticas do país sobre o que o Estado vai fornecer, né? Então, se a gente decidiu, enquanto sociedade democrática, que a gente quer ter um sistema de saúde público universal e gratuito, que a gente quer ter um sistema de educação pública universal e gratuito, que a gente quer ter alguma rede de proteção social para os mais vulneráveis, né? Isso são decisões democráticas. E essas decisões elas carregam uma consequência para o que é a carga tributária que a gente precisa ter para esse combate às desigualdades também, né? Nenhum país com serviços públicos de qualidade que tenha feito essas decisões democráticas tem uma carga tributária menor do que a nossa, tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é muito importante, é que a carga ela não é alta, ela é mal distribuída. Isso não significa que a gente, enquanto 10% mais rico, ou enquanto 5% mais rico, ou enquanto 20%, aí cada um de nós vai estar aqui nesse lugar da pirâmide, tenha que entender que nós é que somos os que pagamos muito imposto, né? Então, o fato da gente saber que ela é mal distribuída não significa considerar que ela é mal distribuída para nós mesmos, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo com muita frequência. Todo mundo falando nós da classe média. Nós da classe média, quem? Espera aí, quem é classe média, né? A classe média como eu disse, o meio da distribuição é quem ganha R$2.000 por mês. Esses estão pagando muito imposto, né? Quem está no 10% não está. Então, acho que tem um primeiro ponto, que é uma conscientização geral de que, olha, tudo bem, o Estado pode não estar o mais eficiente possível. É evidente que a gente tem que pressionar para aumentar a eficiência na maneira de gerir os recursos públicos, mas isso também de achar que a gente vai conseguir, com uma carga tributária que, por pessoa, é 5 vezes menor do que a carga tributária na Inglaterra, porque eu falei isso em relação ao tamanho da economia, os números que eu dei. Se a gente olhar o número de pessoas atendidas no SUS, são 100 milhões, é o único sistema de saúde do mundo que atende mais de 100 milhões de pessoas, tá? Dos sistemas de saúde públicos do mundo inteiro. Então, a gente achar que a gente vai conseguir prover serviços públicos sem arrecadar, arrecadando 5 vezes menos, haja mudança de eficiência. Por que a gente seria tão mais eficiente assim que os ingleses? Por que a gente seria tão mais eficiente assim que os suecos, para com tão menos recurso conseguir fazer alguma coisa de qualidade? Então, eu acho que um ponto é menos assim, eu vou doar o meu dinheiro. Como eu disse, eu acho que iniciativas individuais são todas muito interessantes, mas a gente precisa de uma consciência maior sobre sobre a própria cobrança. Teve uma iniciativa muito interessante nos Estados Unidos, recente, nessa campanha eleitoral, que é de pessoas da elite assinando, nesse caso era a elite mesmo, era o topo do topo da distribuição, mas assinando um manifesto dizendo: eu quero pagar mais imposto. Foi uma coisa que, claro, que é simbólico, mas tem um peso que olha só, o meu problema não eu não sou contra o Estado, eu não vou compactuar com essa ideia de que a gente vai conseguir produzir uma sociedade menos desigual simplesmente via mercado. Isso não existiu em nenhum país do mundo, não tem por que existir numa sociedade como a nossa, com esse grau de oligarquias hereditárias, vamos dizer assim, que vem desde sempre, com herança escravista, com patrimonialismo completamente fora da curva. Quer dizer, se nenhum outro Estado conseguiu, nenhuma outra sociedade conseguiu reduzir desigualdade por iniciativa de mercado ou individual, não somos nós que vamos conseguir. A gente precisa pressionar o Estado e, ao mesmo tempo, claro, aceitar que nós temos um papel, e esse papel realmente pagar imposto, gente. É isso, é pagar imposto mesmo.
A gente tem tempo para mais uma pergunta. E aí, queria aproveitar para lembrar que é isso. O tempo é curto, não dá para todo mundo perguntar, mas a Laura vai estar por aí disponível para quem quiser conversar, trocar, responder. E a gente vai agora para a nossa última pergunta. Laura, aqui, boa tarde. Eu fiquei com uma dúvida quando você fala sobre os 50% mais ricos e os 50% mais pobres, e que a região sudeste ela não está despontando nesse percentual. E aí minha pergunta é o seguinte: a gente precisa de fato ir para o sertão para encontrar esses 50% mais pobres, porque o Rio de Janeiro tem pouca pobreza, entre aspas, ou eu entendi errado? Porque, assim, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente tem municípios com altos índices, com baixíssimos índices de desenvolvimento humano, como Belfor Roxo, Japeri. Na zona oeste da cidade do Rio, a gente tem bairros como Santa Cruz, Campo Grande não, mas a região de Santa Cruz, com baixíssimos índices. Então, assim, como assim a gente não é tão pobre assim, né? Fiquei com essa dúvida. Eu vou te dar a realidade. Assim, o que não quer dizer que não seja pobre Japeri, não quer dizer que não seja pobre Santa Cruz. E eu não me referi aos 50%. Eu quis dizer a base ali, o 10%. Tá? Se a gente vai para o 10% mais pobre, assim, extrema pobreza, isso é extrema pobreza. A proporção de extrema pobreza é 95% região norte e nordeste. Isso é assim, a estatística. Eu não estou querendo dizer que uma pessoa que ganha R$400 não é pobre, e nem que uma pessoa que ganha R$1.000, que já está, uma pessoa que ganha R$1.000, ela não está nem nos 20% mais pobres, tá? O salário mínimo. Isso não quer dizer que ela não seja pobre num conceito de padrão de consumo mínimo para se ter algum acesso a lazer, à cultura, alguma coisa além da subsistência. Tá? Então, veja, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, estatisticamente, na hora que a gente coloca a distribuição de renda e ordena as pessoas do país inteiro, a pobreza está muito desproporcionalmente concentrada nas regiões norte e nordeste, onde 50% das pessoas não têm saneamento básico. Né? E eu acho que, sim, a gente, quando vive no Rio, a gente já vê muita desigualdade. Eu não estou dizendo que não é uma desigualdade extrema, aquela entre a Zona Sul e Belfor Roxo. O que eu quero dizer ainda assim, a gente tem tendência a ver muito menos do que o tamanho da desigualdade no Brasil como um todo. Eu acho que a gente, mesmo enxergando níveis abissais de desigualdade aqui dentro, a gente não tem dimensão, enquanto moradores do Sudeste, do tamanho que é a desigualdade no Brasil. É só isso. Então, de maneira nenhuma, na verdade, foi só mais um exemplo de como a gente tem uma visão, a gente tende a ter uma visão muito limitada. A desigualdade ela aprofunda também miopias, ela dificulta mesmo uma consciência. A gente acha que está no pior possível e a gente acha que a gente está muito, muito distante do que é o topo, e, na verdade, a gente está muito mais próximo do topo. Por quê? Porque tem muita gente que está numa base que a gente nem sequer enxergou, que não é essa mesmo da periferia, não é essa da periferia das grandes capitais do Sudeste. As periferias das grandes capitais do Sudeste costumam concentrar pessoas que estão, vamos dizer, entre o 40... Estão no meio ali, próximos do meio da distribuição de renda, né, com uma renda de um salário mínimo e coisas próximas a isso. Né? Aí depende de quantas pessoas no domicílio. Então, essa distribuição toda se altera também a depender de quantas pessoas você está contabilizando. Se é um salário mínimo para 4 pessoas morando na casa, aí você já está evidente que né, nos 10%, nos 20% mais pobres. Mas é isso, de forma alguma quis diminuir o tamanho da desigualdade que a gente tem dentro da cidade, que é enorme, e dentro do Estado do Rio. É só porque ela é ainda maior do que... Ela é sempre maior do que a gente pensa. Ela é sempre maior do que a gente pensa. Sempre parte do princípio de que a diferença entre o rico e o pobre ela é ainda maior do que aquilo que você considera que é o mais rico e quem você considera que é o mais pobre, num país como o nosso, com tanta diferença mesmo regional também.